ótimo. Pode compartilhar no grupo de WhatsApp, que eu acho que vai ficar até mais fácil, tá bom? Tá bom. Ô, Carla. Oi? Ô, Carla, é Neila. Pode falar. Aqui, a questão 7, será que você poderia... Parece que, assim, achei que eu estava entendendo certo dele, parece que eu tirei 30 em cada, valia cada 8, é isso? Mas o que acontece, Neila? Eu estou com a sua avaliação aqui aberta, igual eu expliquei mais cedo. Acho que 4 ou 5 estudantes, não me lembro quantos aqui agora direito, só fizeram uma das coisas que eu estava pedindo no enunciado. Então, o enunciado era identificar e caracterizar os níveis de escrita. Então, a identificação valia 30 pontos. A caracterização valia 50 pontos. Então eu estava pedindo 2 coisas. E você só identificou, você não caracterizou. Então por exemplo, eu errei. O nível pré-silábico, uma escrita que não tem relação com a fala. A criança, algumas vezes, se utiliza de garatujas para representar a sua escrita. Não tem uma lógica na sua escrita. Entendeu? Entendi, mas na verdade eu interpretei mal, então, a pergunta. Porque eu sabia. Eu não coloquei porque eu interpretei mal, então eu errei de bobeira. Exatamente. Mas não só você, como outras pessoas. A Raquel, no início, a gente estava até conversando sobre isso. A Raquel também não caracterizou. E eu tenho certeza que ela saberia caracterizar, porque ela está aqui participando das aulas sempre com a gente. Ela sempre está aqui. Mas eu também sabia, cara. Eu sei. Gala, eu também sabia caracterizar. Entendeu? Eu sabia, só que assim, eu não entendi que era isso na hora de ler o enunciado. Eu achei que era só colocar o nível. Por isso também que eu fiz a leitura com vocês da avaliação antes, para a gente levantar o ponto desses detalhes, entendeu? Quando a gente vai fazer isso, fica até de dica para vocês, quando vocês forem fazer concurso, né, ou prestar algum processo seletivo, sempre lê a questão com calma, gente. Reler, quando terminar, reler tudo de novo, para ter certeza que não faltou nenhum detalhe. Porque às vezes as coisas, ainda mais quando a gente tem certeza que a gente sabe, a gente fala, não, tá fácil, e sai respondendo tudo, e às vezes um detalhe faz a gente afundar na avaliação. Sendo que as coisas estão carecas de saber. E foi o que eu mais estudei também. Mas eu ia tirar até nota melhor. Então, ótimo. Fica de experiência para a nossa próxima avaliação. Então tá. Alguém tem alguma dúvida ainda? Ô, Carla. Oi, Ellen? Boa noite. Isso. Boa noite. A minha avaliação não aparece aqui para mim no e-mail, não. Eu clico no link que você encaminhou e vai para uma pasta lá do AVA pedindo senha, login. Mas é porque eu mandei o e-mail, foi pelo AVA mesmo. Você tem que entrar no seu AVA e você vai lá em minhas mensagens, que aí você consegue abrir a sua avaliação. Ah, tá. Então tá bom. Eu mandei, obrigada. foi pelo AVA mesmo, tá? De todo mundo. Mais alguma questão? Ô, Carla, eu cheguei agora que eu estava com visita aqui em casa. Aí me atrapalhou, eu desesperada olhando para o relógio, despachando, eu quero que eu consegui. Quer dizer, não era bem a visita, é para fazer um serviço aí. Dá falta para ela, professora. Olha, vou dar falta. Não vou nem repetir o elogio que eu fiz a ela. De quê? Você fez o elogio? Te dei como exemplo, Marilda. Oi? Te dei como exemplo aqui que quando a gente fez aquele questionário, você só tinha acertado uma questão, você se lembra? Eu chorei com aquilo. Ai, eu fiquei tão feliz. Mas aí você falou, eu vou me esforçar, vou estudar e quase fechou a prova. Sério? Sério? Você não viu sua nota ainda, não? Eu não vi, não. Ah, pois é, tá vendo? Ô, Marilda, a professora te elogiou horrores, minha filha, tem que ver. Falou bem demais. Horrores, não. Isso não é horror. Não, assim, pode falar. É expressão. Vocês não fiquem com ciúme, tá? Isso não acontece todo dia.
Pois é, Nossa, todos Marilda. estão de Ai, meu parabéns. Deus. Todo mundo vai ganhar estrelinha hoje. Sério, ai, que bom. Ai, eu estava tão preocupada. Deixa eu achar aqui a minha mensagem que eu não tô achando. Eu Tá abri, pelo Ava, viu? Mandei pelo Ava. apareceu Ludmilla, não eu. Não, detalhe, é porque eu enviei de 5 em 5. Porque se eu fosse mandar o arquivo de cada um para cada pessoa, ia demorar muito tempo, sabe? Aí eu mandei de 5 em 5. Aí você tem tá. que colocar o seu arquivo aí no meio. Ah, tá bom. Eu vou abrir de novo. Eu fechei que eu vi Ludmilla. Não, eu não sou Ludmilla. Então, alguém tem mais alguma dúvida ou tá tranquilo agora? Acho que tá tranquilo, né? É. Então, ótimo. Gente, eu queria começar então com vocês, revendo o nosso cronograma da segunda etapa. Eu vou abrir ele aqui no meu computador e vou fazer o compartilhamento de tela, mas eu já mandei para vocês no Ava. Então, vocês estão tendo acesso a ele lá, tá bom? Então, o que acontece? Todo mundo está conseguindo ver? Tá onde? Tá dando para ver? Tu tá onde? Sim. Então, ótimo. O que acontece? Eu havia combinado com vocês o cronograma da primeira etapa e falei que o da segunda ia depender do andar da carruagem. Então, o que eu pensei para a nossa segunda etapa? A gente já começou aí com os textos, né? Então, cada grupo já fez a apresentação dos textos, mandou os resumos para todo mundo. Então, essa primeira aula aí já está ok. Para a aula de hoje, eu havia pedido para vocês lerem um resumo. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês também do PowerPoint, para servir de base para a elaboração de uma proposta interdisciplinar por parte de vocês. Por quê? O que acontece? Eu havia combinado com vocês de irem à minha escola para aplicar a atividade com os meus alunos. Só que eu estou percebendo que, infelizmente, para esse semestre, isso não vai ser possível. Então, eu tive que replanejar, né, reelaborar e pensar num plano B para a gente dar conta aí de cumprir a nossa parte prática da aula. Então, o que eu percebi? Como vocês estão meio assim ainda nessa questão da interdisciplinaridade, eu falei, gente, vamos juntar a interdisciplinaridade pensando no processo de alfabetização e letramento. Então, eu vou trazer um exemplo aqui hoje e eu vou sugerir para vocês aproveitarem parte dessa aula e parte da aula que vem para elaborar essa proposta de prática. Depois eu explico melhor, não vou aprofundar muito agora não, para a gente não perder tempo. Bem, então essa aula vai ser isso, eu vou apresentar rapidinho, depois vocês vão ter o tempo para elaborar. Na aula que vem, eu vou trazer uma pessoa formada na pedagogia Waldorf para dar uma palestra para vocês de 1 hora, no máximo 1h30, que ela vai falar um pouco sobre o processo de alfabetização e letramento nessa perspectiva. Eu achei interessante a gente ver também como que isso é abordado em outros lugares. Né? Então, a pedagogia Waldorf ela tem um jeito muito próprio de desenvolver as suas práticas, inclusive o processo de alfabetização. Então, na aula que vem, eu vou trazer, ela se chama Maria Lúcia, e ela vai trazer um pouco da vivência dela para vocês. Como também a gente não vai usar toda a nossa aula para isso, o primeiro momento vai ser a palestra com ela. Inclusive, vocês vão elaborar uma síntese durante a palestra e no segundo momento vocês vão ter esse tempo para poder encontrar em grupo, se reunir, pensando no trabalho interdisciplinar. No dia 18/5, vai ser a apresentação da proposta, né, que vocês vão fazer. Depois eu explico melhor. No dia 25/5, eu vou trazer uma apresentação, PowerPoint, vídeos, falando como que a gente pode intervir em cada nível de escrita, porque até agora a gente identificou os níveis. E a gente já começou um pouco a conversa sobre como intervir. Então, nessa aula do dia 25/5, a gente vai aprofundar um pouco mais
nesse tema sobre a intervenção dos níveis. E no dia 25/5, se sobrar um tempo da aula, vocês vão poder se encontrar para conversar sobre o trabalho das deficiências e transtornos. No dia 1/6, já começa aí as apresentações dos trabalhos, que seria a ordem grupos 6, 5 e 4. Eu achei melhor a gente dividir em 2 dias as apresentações, que eu percebi que a apresentação em um dia só fica um pouco cansativo para quem está assistindo. Então, os grupos 6, 5 e 4 vão apresentar no dia 1º e os grupos 3, 2 e 1 no dia 8. Nesses dias também, eu vou trazer alguns vídeos das atividades realizadas pelas crianças. Depois eu explico isso também. E no dia 15/6, que é a nossa última aula, avaliação oficial 2. E a data limite para a entrega do portfólio. Portfólio esse também que a gente precisa conversar. A respeito do cronograma, vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão? Ou está tranquilo? A questão é esse portfólio, viu Raquel? Professora, né? Eu estou assim... Esse portfólio, a gente vai conversar agora sobre ele, Antônio. O que acontece? O portfólio nada mais é do que a concretização de todo o nosso trabalho no semestre. Então, o portfólio vai ter uma primeira parte de análise de vocês e uma segunda parte que vai ser o acervo pessoal de vocês. Então, esse acervo vai ser composto, por exemplo, dos resumos que os colegas fizeram dos textos que a gente leu, vai ser composto pela síntese que vocês fizeram, e outras coisas que vocês acharem interessantes. A primeira parte, que eu estou um pouco mais preocupada e que a Amanda hoje até me procurou para a gente conversar. Então, olha só, deixa eu só tirar o compartilhamento de tela. Amanda Campos, que me procurou hoje, acho que foi, não foi, Amanda? Eu mesmo. Pois é, a Amanda, porque a princípio a ideia seria vocês fazerem realmente com um aluno, com uma criança, ou trabalhar uma parlenda e tal, e depois pedir para ela escrever essa parlenda para você fazer uma análise do nível em que a criança se encontra. Só que com essa questão que a gente está vivendo, ninguém está se relacionando, se encontrando com ninguém. Então, eu achei que essa parte vai ficar complexa. Então, qual que vai ser a minha sugestão? Vocês pegarem imagens da internet. Ou então, eu também vou compartilhar com vocês imagens de atividades feitas pelos meus alunos. Então, vocês também vão poder usar essas atividades que eu vou compartilhar. Hoje mesmo, eu recebi de uma aluna minha que está no nível silábico alfabético e tem uma outra atividade de criança que está no nível alfabético. E as outras a gente pode tentar, por exemplo, pegar naquele texto que eu dei para vocês lerem sobre os níveis de escrita, vocês tiram lá o print e recorta a tela, porque, infelizmente, a gente vai ter que fazer dessa forma para não deixar passar essa análise. Né? Infelizmente, a parte prática de fazer com a criança não vai ter como a gente fazer. Mas, pelo menos... Professora, mas aonde a gente vai imprimir isso? Oi? Onde que a gente vai imprimir para pôr no portfólio? Ai, gente, isso eu não tinha pensado. É só mandar para você por e-mail. E quando as coisas voltarem ao normal, a gente imprime e faz nosso portfólio. Pois é, eu tentei até pesquisar sobre a gente fazer um portfólio online, sabe? Mas eu achei ele meio complexo e achei que ia dar muito trabalho para vocês. Não sei. Antônio, você conhece alguma plataforma, alguma sugestão? Cheguei até a pesquisar para a gente tentar fazer um portfólio online, mas achei que ia ficar muito complicado. Tem a ferramenta do próprio Google, né? Que, inclusive, você pode editar o texto e dirigir para a turma toda, até fazer acompanhar o trabalho, inclusive. Não sei se isso vai ser adequado à ferramenta que vocês estão querendo, né? Dividir o trabalho, não é? Com todo mundo. Não. O portfólio vai ser individual, cada um vai fazer o seu. Individual. Eu até postei, agora eu não lembro qual foi a aula. Não sei se foi na última aula,
Teve uma aula lá que eu postei o portfólio que eu fiz. Quando eu cursei pedagogia, eu fiz um portfólio, eu tirei foto dele todinho, salvei em PDF e coloquei lá para vocês. Você colocou para nós? Eu não vi esse Coloquei. vídeo, não. Será que tá lá, não? Para você. Será que não Então, o que vocês sugerem? Porque não vai ter como vocês imprimirem para mim para quando voltar, porque eu, sinceramente, acho que a gente vai voltar presencial só no segundo semestre. Eu também estou achando, viu? As coisas estão todas caminhando para esse semestre ser só... Pois é. Carla. Oi, Amanda? É Neila. Oi, Neila. Deixa eu só perguntar, e a respeito quem vai apresentar para a banca o TCC, você sabe? Ah, não estou sabendo de nada sobre isso, não. Sobre o TCC, eu estou completamente por fora. Ué, porque eles não estão falando nada e quem vai apresentar agora, nesse semestre acabando, tem que apresentar o TCC. TCC eu não estou sabendo de nada. Nossa. A Amanda está falando? Nossa, Amanda, seu áudio agora piorou mais. Carla, Oi? eu acho que essa ideia, né, que você deu aí de tirar foto e salvar em PDF em sequência é a mais acessível, sei lá, fácil de se, né? Fácil, não sei se todo mundo tem acesso fácil ao computador, porque muita gente é só no celular também. Não sei, mas eu acho que às vezes é essa a solução, um PDF. Eu também nunca pesquisei programa para fazer isso e tal, mas às vezes um documento PDF em sequência, né, daquela, como você já pediu ali naquele papel, talvez seja o ideal, não sei. Porque na verdade a primeira parte do trabalho eu acho que dá para ser digitalizada. Igual, por exemplo, a primeira parte lá vai ser a introdução, a apresentação. A introdução você vai trazer uma base teórica do que é alfabetização e letramento. Isso a gente faz no Word. Depois da introdução vai vir a apresentação, ou seja, como que eu desenvolvi o meu trabalho. Aí vocês vão explicar tudo isso, que a proposta era para ser uma prática, mas que não foi possível. Então, a fonte que eu utilizei foi SSS. Aí você explica como foi o processo para você fazer o seu portfólio. E depois vem por níveis. Aí vem o pré-silábico. Aí você põe lá a foto, a imagem, né, da criança lá, da atividade da criança pré-silábica. E no documento seguinte você faz uma análise. Como é que você sabe que aquela criança está no pré-silábico? Então, você coloca lá, porque ela está apresentando uma escrita que não tem ligação com a fala, e vai fazendo uma análise igual no exemplo que eu postei lá para vocês. E depois de fazer a análise da escrita, em seguida, vocês fazem uma análise do que vocês podem fazer para que aquela criança avance em relação ao nível que ela se encontra. Então, essa parte acho que dá para ser toda digitalizada. Agora, a segunda parte, que é a parte dos anexos, que aí vai ficar um pouco mais complicada, mas aí a gente pode talvez trabalhar com fotos, né? Vocês tiram foto lá dos anexos e me manda junto com esse arquivo por e-mail. Eu acho que dá para ser assim. Se as pessoas não conseguirem imprimir esses anexos, printa, né? Faz o print, cola no Word e salva, porque tem sites, né, que transforma documento em Word em PDF, né? Muito fácil, gratuitamente, né? Você não precisa baixar um documento para fazer isso, né? Então, eu acho que talvez é a solução mesmo. Carla. Oi? Quem está falando primeiro? Acho que tem mais de uma pessoa falando. Marildinha. Marilda, pode falar. Por exemplo, eu tenho como imprimir. Aí como é que eu faço? Uai, se você tem como imprimir, você arruma na pasta e fotografa a pasta para mim e me manda, então. Tá legal. Eu vou para a computadora e eles... Amanda, pode falar. Tem como fazer tudo no Word, não? É isso que eu tô falando. Tem como fazer tudo no Word, sim. Eu comecei a fazer o meu no Word. Porque, tipo, as imagens
tira da internet, tem como você salvar a imagem. Isso. Eu Isso. acho que tá tudo Quem bem. tiver essa facilidade pode fazer tudo no Word, que aí o trabalho, para eu ver, vai ficar muito mais fácil, né? Então, vocês fazendo tudo no Word, quando vocês terminarem o arquivo, porque a questão é, fez tudo no Word, salvou. Depois vocês salvam novamente, só que em PDF. Porque se vocês me mandarem um arquivo com imagem, tabela, não sei o que, no Word, na hora que eu abro, pode desconfigurar. Então, fez o arquivo no Word, está tudo bonitinho, os anexos e tal, põe lá salvar como? Salva primeiro no modelo Word, depois você coloca como PDF. E me manda o PDF, não precisa me mandar o Word. E outro detalhe, se tiver muita imagem, às vezes fica até pesado para poder me mandar também. Então, é melhor salvar como PDF, que aí fica tranquilo na hora do envio, tá bom? A gente pode usar as imagens que estavam na prova? Pode. Pode usar as imagens da prova. E eu vou mandar, eu já pedi para os pais fotografarem algumas atividades dos meus alunos aqui, e eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? E quem quiser também, igual naqueles vídeos lá, igual teve o vídeo do circo, da criança lendo, atividade do circo e tudo, o que vocês podem fazer? Pode pausar o vídeo, printar a tela e jogar lá no Paint e recortar a imagem, a parte que vocês querem, fazer análise também. Entendeu? Então, lá naqueles arquivos que eu mandei lá no YouTube, da imagem da criança lendo a atividade dela sobre o circo, aquelas atividades lá, vocês podem pausar o vídeo, printar a tela e pegar aquela imagem também. Lá tem criança que está silábica alfabética, tem criança que estava pré-silábica, então também dá para pegar as atividades lá, tá bom? Tranquilo? Ô, Carla, Oi? eu olhando aqui o gráfico das minhas notas, tá aparecendo para mim que eu estava ausente na atividade do texto. Esses textos então, se apareceu que você estava ausente, é porque você estava ausente. É a segunda aula, não é? Semana passada? Não, acho que é a segunda aula, né? Não. Não, É discussão do texto? Qual que é a atividade? É discussão do texto que está escrito. Então, foi nossa segunda aula. Uma aula também que o João Vitor não estava, tinha outros alunos também que não estavam nessa aula. Foi nossa segunda aula presencial. E você vai participar de uma palestra. Ah, tá. Achei que era desse texto dessa semana que passou. Não. Foi lá das aulas anteriores. Obrigada. Então, tranquilo, gente? O portfólio, o cronograma. Deu para entender? Podemos Professora, Quem tá falando posso pedir Raquel, só te pedir um favor. Tem como a senhora, não sei se tem lá no AVA, mas tem o passo a passo do portfólio, que aí eu sento e faço tudo de uma vez só. Tem. Até foi você, Raquel, que me pediu para fazer. Eu fiz bonitinho e coloquei lá no AVA. Agora eu não lembro a aula que eu coloquei. Tá. Vou procurar lá. Olhar lá e qualquer coisa eu reencaminho no grupo de WhatsApp, que aí fica mais fácil. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Bem, então, com a nossa aula de hoje, vou compartilhar com vocês aqui o arquivo. Todo mundo está conseguindo ver? Tá dando para ver o PowerPoint? Sim. Tá. Sim. Então, ótimo. Sim. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender as contribuições de um trabalho interdisciplinar com a matemática, auxiliando no processo de alfabetização e letramento. Então, o que aconteceu? Eu percebi, por meio das avaliações também,
que vocês estão tendo um pouco de dificuldade, igual a Gabi trouxe também, que algumas pessoas estão tendo dificuldade de entender esse processo interdisciplinar. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer. Então, eu trouxe aí a questão do processo interdisciplinar, a questão da matemática e a gente pensando aí também em práticas de alfabetização e letramento. Então, olha só como é que a gente vai trabalhar tudo junto. Então, qual que é a ideia? Eu trouxe um exemplo de uma prática interdisciplinar. Essa prática que eu estou trazendo para vocês, na verdade, é uma parte do meu projeto, da minha dissertação de mestrado. Então, na verdade, o meu mestrado é na área da matemática e eu estou tentando compreender exatamente como que a criança desenvolve as habilidades matemáticas por meio dos jogos e resolução de problemas. Só que dá para fazer muito um diálogo com o processo de alfabetização e letramento. Então, eu trouxe uma parte aí da minha dissertação e fiz um link com a nossa disciplina de práticas de alfabetização e letramento. Por que que eu quis trazer esse exemplo para vocês? Porque eu pensei, lembra que lá quando a gente começou nossas aulas presenciais, nós havíamos combinado de vocês irem à escola onde eu dou aula, para a turma do primeiro ano, para desenvolver a prática que foi elaborada na sequência didática. Só que o que aconteceu, né? Veio todo esse processo aí do coronavírus e, enfim, não está tendo aula, então não tem como a gente desenvolver a prática com os meus alunos. Infelizmente, para esse semestre, isso não vai ser possível. Quem sabe, para o próximo semestre, a gente pode pensar em algo, dependendo da disciplina que eu for dar, né? Mas a gente, lá na frente, a gente conversa. Então, eu pensei num plano B. A atividade que vocês desenvolveram, como ela está lá, não tem como os pais desenvolverem com os filhos, porque são práticas muito delongadas, tem uma sequência, então os pais talvez não conseguiriam colocar isso em prática. Então, qual que é a ideia? A gente elaborar uma prática interdisciplinar que o pai e a mãe vão dar conta de fazer com o filho. Por quê? Porque eu vou pegar essas atividades que vocês vão elaborar e vou colocar como sugestões de atividades para os meus alunos, porque eu estou elaborando atividades para eles fazerem em casa, né, junto com os pais. Então, as famílias vão ter que fazer as sugestões de vocês. E mais, eu vou pedir para as famílias filmarem as crianças fazendo essas atividades, para a gente não deixar de ter essa parte prática. Então, será que vocês conseguiram entender? O que vocês acham dessa proposta? Gostei. E eu pensei muito no que acho que foi a Amanda que falou na aula passada, de vocês estarem um pouco sobrecarregados e tudo. Então, qual que é a ideia? A gente elaborar uma prática não complexa, né? Não pode nem ser complexa, senão o pai e a mãe não dá conta de fazer. Então, tem que ser uma prática mais simples, que vocês vão ter essa aula e a próxima aula para elaborar, para a gente discutir daqui 3 aulas, para aí sim eu enviar para os meus alunos fazerem com as famílias e depois a gente assistir os vídeos. Ficou claro? Deu para entender? Ô, professora. Oi? Mas essa prática vai girar em torno de algum tema ou é livre? A gente sabe... O quê? Não, nada não, só que depois... Não, pois é. O tema é um livre, mas não tão livre. Igual eu coloquei aqui, ó, prática que será desenvolvida, né? Vocês vão ter o dia 4 e 11. Então, selecionar um jogo, brincadeira ou história do universo infantil para propor uma atividade interdisciplinar, português e matemática. Então, é livre, mas nem tanto. Tem que ser do português com a matemática, envolvendo jogo, brincadeira ou história. Eu coloquei história aí porque eu lembrei de um dos textos que foi apresentado na aula passada, que foi da história da Branca de Neve e os 7 Anões, que a professora contou história e tal, e depois tinha as barras de ouro, que as crianças eram 3 anões e 9 barras de ouro, que as crianças tinham que distribuir a mesma quantidade para cada anãozinho. Então, esse exemplo aí, por exemplo, da história da Branca de Neve é um exemplo prático e que o pai super daria conta de fazer com o filho em casa, entendeu?
Então, a gente pensa em uma prática, assim, mais fácil de ser feita. Só que o que acontece? Para a gente facilitar ainda mais a vida do pai e da mãe, eu pensei da gente fazer um videozinho curto, explicando a atividade. Então, vocês vão fazer aí um vídeo, assim, de 2 minutinhos, só para explicar melhor para o pai e para a mãe como que ele vai conduzir esse jogo, essa brincadeira, essa história, enfim, essa vivência disciplinar que ele vai fazer com o filho. E eu pensei, dessa atividade, a princípio, né, hoje o nosso foco vai ser o pai e a mãe. Só que essa atividade, ela vai lá para o nosso blog e vai servir também tanto para pai, mãe e professor também no futuro, ou até hoje também, se a gente postar rápido essas atividades, professor que estiver elaborando atividades online para os alunos, vão poder se inspirar em uma das nossas práticas também para sugerir. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tranquilo? Deu para entender? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Oi? Será feita em dupla ou individual? Amanda, eu coloquei aqui para ser pelo menos de dupla. Beleza. Pelo menos de dupla. Se quiser fazer de 5 pessoas, pode, de 4, de 3. Só não pode individual. E mais de 6 pessoas também não dá, né, gente? Então, no máximo, 5, 6 pessoas, porque aí eu acho que perde um pouco o objetivo, né? Então, no máximo, 5, 6 pessoas no grupo, e pode ser em dupla também, ou em trio, como vocês acharem melhor, tá bom? Então, aqui eu trouxe o jogo dominó de cartas. Então, vocês vão trazer aí o tema. O meu tema é jogo dominó de cartas. Quais foram os meus objetivos? Foram porque eu já fiz essa atividade, né? Mas quais são os meus objetivos pedagógicos? Na matemática, planejar previamente as jogadas, reconhecer números, compreender sequência numérica, desenvolver a capacidade de completar sequência a partir de números aleatórios. O que eu quis dizer com essa desenvolver a capacidade de completar a sequência a partir de números aleatórios? Porque muitas vezes as crianças pequenas, elas ainda não conservam quantidade. Então, por exemplo, se eu mostro para elas uma sequência em que está faltando o número 5, elas precisam contar 1, 2, 3, 4 para identificar que está faltando 5. Então, essa é a ideia, a criança auxiliar nesse processo de aquisição também de conservação do número. Em língua portuguesa, compreender a linearidade da escrita e da leitura, reconhecer a estrutura de regra, bem como de um problema. Então, aí dentro, no reconhecimento da estrutura de regra e de um problema, já entra a questão de gêneros textuais, porque, querendo ou não, uma regra é um tipo de gênero textual. Um problema é um tipo de gênero textual. Identificar e utilizar sinais de pontuação. Então, por exemplo, quando eu trago um problema, o que tem no final do meu problema? Tem um ponto de interrogação. Não vai ter um ponto final, porque eu estou fazendo uma pergunta, então eu tenho interrogação. Refletir sobre sua própria escrita. Então, mais para frente, vocês vão entender isso melhor. Essa parte, apesar de ser direcionada ao pai, à mãe e tal, essa parte, esses objetivos pedagógicos é importante ter, porque lá no futuro vai ser para inspirar não só o pai e a mãe, mas os professores também. E a gente, quando a gente vai elaborar uma proposta, a gente tem que saber quais são os nossos objetivos, né? A gente não pode simplesmente tirar uma coisa da nossa cabeça porque a gente acha legal. Tem que ter um porquê. Depois de vocês trazerem o objetivo pedagógico, vocês vão trazer as habilidades e os objetos de conhecimento contextualizado ou no currículo referência ou na BNCC. Em relação à matemática, eu trouxe ela contextualizada no currículo referência e optei por colocá-lo em tabela. E, nesse caso, achei que a visualização e entendimento ia ficar melhor. Então, não vou ficar lendo muito, mas essas habilidades estão dentro dos meus objetivos pedagógicos, né? Então, aqui tem os objetos de conhecimento e tem as habilidades que eu estou trabalhando.
Aqui também ainda outras habilidades. Antônio está falando alguma coisa? Não, estou tranquilo aqui. Ah, tá. E aqui também, continuação das habilidades em relação à matemática. E a unidade temática que eu estou trabalhando é a unidade temática números. E agora eu trouxe aí o jogo dominó de cartas contextualizado na BNCC. Então, eu coloquei pela BNCC aqui para vocês virem, assim, que, na verdade, o currículo referência ele é um pouco mais completo do que a BNCC. Porque o currículo referência ele partiu da BNCC, que os estados e municípios eles têm autonomia para desenvolver o próprio currículo a partir da Base Nacional Comum Curricular. Tranquilo para vocês acharem a BNCC, currículo referência, para conseguir tirar essas habilidades? Ô, professora. Oi? O trabalho que a gente vai fazer tem que ter essas questões que a senhora está falando? Tem que ter, porque o que acontece? A gente, enquanto profissional da educação, a gente tem que entender, primeiro, tecnicamente, o que a gente está fazendo. Além de ir lá e colocar em prática, a gente tem que ter a técnica embasando a nossa prática. Então, a gente precisa desse conhecimento teórico para conseguir desenvolver uma prática interessante, senão fica uma prática rasa, sem objetivo. Eu entendo. Mas aí, então, o que vai acontecer? A gente vai pegar um videozinho e fazer os slides? A gente vai pegar o quê? Não entendi, Gabi. A gente vai fazer o vídeo explicando e ainda vai fazer os slides? E mais alguma coisa tem que fazer? Não, só essas duas coisas, mas ou pode ser slide ou pode ser no Word, não precisa necessariamente ser slide, não. Eu fiz slide porque aqui eu estou apresentando para vocês. Mas pode estar em Word também. Mas a estrutura tem que ser a mesma desse documento Sim. que a senhora mostrou para a gente. Tá? Sim, lá no final, quando eu terminar essa apresentação, vai ter lá a estrutura certinho, o tema, objetivos pedagógicos, contextualização na BNCC, o currículo referência, as etapas da prática e referências. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aí só vocês copiarem, colar no Word e completar com as informações, tá bom? Então, contextualizei aí a minha prática dentro da BNCC em se tratando de língua portuguesa. Então, o que eu vou trabalhar com os meus estudantes? Contextualizei aqui também. Bem, o desenvolvimento da minha proposta. Então, aqui a minha proposta ela foi desenvolvida em 4 etapas e essas etapas serão detalhadas mais para frente. Então, vamos lá. A primeira etapa eu denominei de familiarização com o jogo dominó de cartas e apresentação das regras e primeiras jogadas. Gente, tem alguém querendo falar? Gabi e Raquel, acho que o microfone de vocês está aberto. Então, o que acontece? O jogo dominó de cartas, quando eu fui apresentá-lo às crianças, primeiro, como a carta, se a carta fosse novidade para elas, eu teria que deixá-las manusear essas cartas primeiro. Então, brincar com as cartas de baralho de forma livre, a princípio. E depois eu traria a regra do jogo para elas, que é a regra do jogo dominó de cartas. Então, vou ler para vocês a regra, para vocês entenderem como é que se joga, porque depois eu vou trazer alguns vídeos para vocês terem um entendimento melhor. Então, quais são as regras desse jogo? É necessário um baralho que deve ser distribuído entre os jogadores. Só poderá ver as cartas depois que todo o monte for distribuído, em que cada jogador vê apenas as suas. Então, você vai pegar o baralho, dividir o baralho entre a dupla ou o quarteto. Começa o jogo quem perceber primeiro que possui uma carta 7, iniciando a sequência. Os jogadores, cada um na sua vez, vão colocando suas cartas uma a uma, formando uma sequência de números em ordem crescente e ou decrescente, não podendo pular nenhum número, devendo todas as cartas serem do mesmo naipe. Quem não tiver a carta passará a vez. O primeiro jogador que acabar com as suas cartas será o vencedor.
Então, é indicado que se jogue com 2 ou 4 participantes, porque o número de cartas ao todo, a gente separa o baralho do As ao 10. Então, é um número par. Não tem como distribuir, por exemplo, entre 3 pessoas. Então, por isso que sugere-se que se jogue de dupla ou de quarteto. Então, o objetivo do jogo é completar a sequência de cartas do As ao 10, começando pela carta 7. Então, aí, ó, primeira etapa, familiarização com o jogo. Aí é uma imagem do início de jogo, eu amplifiquei as cartas de baralho para ficar melhor a visualização, porque aí eu estava introduzindo as regras. Então, nesse momento, nós jogamos juntas, eu fui lendo as regras com as crianças e a gente foi colocando em prática o jogo. Então, aí vocês podem ver uma sequência aqui quase formada, não, quase não, uma sequência formada, e a gente completando a outra sequência de ouros aí, né? 2 crianças segurando a carta e colocando lá na sequência. Então, aparentemente, é um jogo, assim, simples de ser jogado, mas que por trás dele, na verdade, tem muitas estratégias. Então, a segunda etapa foi a realização desse jogo por 2 dias. Então, primeiro, ali na etapa anterior, foi a introdução e as primeiras jogadas. Depois desse dia de jogo, durante mais 2 vezes em dias distintos, a gente colocou em prática esse jogo dominó de cartas. Então, tem o exemplo de 2 crianças realizando o jogo, e nesse momento eu aproveitava para fazer as intervenções que eu julgava pertinente. Então, eu ia até os grupos e instigando as crianças, mas por que você jogou essa carta? Será que não era melhor ter feito uma outra jogada? Então, eu fazia as crianças refletirem nesse momento. Mas não vou aprofundar muito nisso agora, não. Até aqui tá tranquilo, gente? Tá dando para entender? Alguém tá com alguma dúvida sobre as regras do jogo ou deu para entender? Tá tranquilo? Deu para entender. Então, ótimo. A terceira etapa, então, primeira etapa foi regras do jogo e primeiras jogadas para assimilação da regra. Segunda etapa foram 2 dias de jogos, 2 dias distintos, para as crianças jogarem e eu passar intervindo enquanto elas jogavam. No terceiro dia de jogo, o que eu propus? Atividade de registro na perspectiva da resolução de problemas. Então, o que é isso? Eu trago problemas para as crianças, problemas estes que são relacionados a situações vivenciadas diretamente ou indiretamente no jogo. Então, eu vejo que no jogo tem a possibilidade de eu desenvolver determinada habilidade na criança. Só que, às vezes, ela jogando, ela não vai desenvolver essa habilidade. Então, eu trago o problema em que ela vai ter que refletir para conseguir desenvolver essa habilidade. Então, olha aí um dos problemas que eu trouxe, né? Eu trouxe primeiro as regras no problema 1 e depois eu coloco assim, sabendo disso, faça um belo registro de um dos momentos vivenciados durante o jogo com seus colegas. Então, olha só que interessante a forma como essa criança registrou. Alguém quer falar? Então, gente, pensando aí no processo de alfabetização e letramento, da interdisciplinaridade, o que vocês observam nessa imagem? Elas estão uma de frente para a outra, com a boquinha aberta, né? O bracinho, né? Parece que estão felizes jogando o jogo. Em cima tem o texto, tudo colorido. Eu achei que ficou muito bonitinho, né? Ô, professora, sabe que eu também... Rafael, obrigada. Sim, Gabi. Eu também percebi essa questão da variação, porque a senhora pediu para elas representarem. Então, ela representou com desenho, representou com números, representou com letras. Nesse desenho, é possível ver a interdisciplinaridade também. Porque, assim, você pediu para representar ou você pediu para fazer mais alguma coisa? Não, eu deixei livre. Então, pois é. Aí a criança, ela associou assim... Poxa, olha lá, eu e a minha amiga, querendo ou não, já é um texto, já é um modo de se comunicar. O desenho é outro meio de comunicação. Os
números da carta que ela desenhou também é outro meio de comunicação. Eu acho que esse desenho ele deixou muito explícito essa questão da interdisciplinaridade entre o português e a matemática, no caso aí. E vocês viram, porque tecnicamente o foco aqui, a princípio, era na matemática. Mas olha como que a língua portuguesa esteve presente o tempo inteiro. Primeira coisa, o gênero textual problema. Então, só aí já tem o português. A forma como a própria criança registrou, ela quis escrever e fez a escrita aí para poder trazer a ideia dela. Olha o uso de balões, né? A criança colocando a fala no personagem que ela desenhou. Então, olha quantos elementos interdisciplinar, igual a Gabi falou, Raquel, tem nesse desenho. Então, a própria criança já trata as disciplinas, os conteúdos de forma interdisciplinar. Olha só que coisa assim mais fantástica, né? Da gente pensar e analisar. Ela formou um diálogo, né, entre elas duas, né? Exatamente. Vocês estão vendo aí o balãozinho, né? As meninas conversando com direito a balãozinho e tudo mais. Isso aí me lembra dos gêneros, né? Por exemplo, os balãozinhos é a revistinha em quadrinho, e a escrita ali em cima é um texto descritivo mesmo, né? Sim, exatamente. Então, falando aí sobre essa questão das representações, das diversas formas que a criança usa para representar, eu trouxe um vídeo que faz parte aí do meu... Opa, tem que aceitar a Tamires. Que faz parte do meu... da dissertação, né, que eu estou desenvolvendo, e eu queria que vocês assistissem o vídeo. Eu vou colocar o link lá no nosso grupo de WhatsApp para ficar mais fácil. Aí coloquei o link lá agora. Vou dar o vídeo, acho que tem uns 2 minutinhos. Aí a gente assiste e volta para poder discutir sobre ele, tá bom? E ainda é sobre esse primeiro problema aí, que é o registro de um momento do jogo. Todo mundo conseguiu assistir? Então, o que vocês acharam desse vídeo da Iris fazendo o registro da atividade dela? O que vocês observaram lá? Cadê todo mundo, gente? O que vocês observaram lá no registro da Iris? Pessoal, se conseguiram acessar o vídeo? Eu vi que ela desenhou as cartas, né? Ah. E fez o diálogo, fez os balãozinhos, que era ela falando, e o outro que a coleguinha dela estava falando, não é isso? Ela fez. Exatamente. Foi isso? O que mais? Então, e ela sabia o que ela estava fazendo, né? Você pergunta, ela responde firme o que ela está fazendo. Então, assim, às vezes a criança vai fazendo sem prestar atenção, né? Sim. E ela sabia o que ela estava fazendo. E tinha uma lógica, né? No registro dela. Pois é. Houve um planejamento por trás do registro. Alguém quer comentar algo mais? Regiane hoje que está nos dando a honra.
Gabi ia falar o quê? Ô, professora, sabe o que eu percebi também? Ficou muito legal no desenho dela? Ah. Não, do jeito que ela fez a exposição das cartas no desenho, igual quando ela estiver jogando. Ela fez uma na horizontal, outras na vertical, achei legal demais. E a representação do desenho na carta, do desenho, do número na carta, não achei bacana demais. Vocês viram quantos elementos? Olha só, até a disposição espacial da criança foi detalhada. Né? Então, pensa, quando a gente não trabalha de forma interdisciplinar, pensa como que isso fica difícil para a criança ficar fazendo esse recorte que nós adultos fazemos, porque esse recorte quem faz somos nós, não é a criança. Quem está pensando de forma compartimentada somos nós. A criança, ela vê o todo. Quem que ia falar? Eu acho que atropelei a fala de alguém. Não, eu queria falar, mas eu não sei se tem tanta relevância, assim, quando ela aponta, assim, porque ela não desenha ela nem a amiga, né, mas ela aponta fora do papel, assim, né, só coloca os balãozinhos das pessoas, né, então o balãozinho representou elas, mas ela aponta, assim, fora do papel que é ela, e fora do papel do outro lado que é a Helena, né, não sei, a outra menina. Agora eu também não tô lembrando quem que é, eu acho que é a Helena. Aí eu não sei se tem relevância, assim, mas eu achei legal também a forma que ela representou esse que ela não desenhou, mas foi com um balãozinho. Isso também na revistinha em quadrinho tem, né? A fala que vem de fora, né? Exatamente. Então, olha só, a própria criança trouxe o gênero textual quadrinhos para a atividade que nem tinha quadrinhos. Olha só. Mais alguma observação? Então, ótimo. Vamos voltar lá para o PowerPoint, então. Bem, então aqui, que a gente já conversou, né? E esse daqui era o problema 2. Então, Júlia e Manuela Dourado estavam jogando e elas completaram uma das sequências. No entanto, um colega esbarrou na mesa, fazendo com que algumas cartas saíssem do lugar. Observe como ficou a sequência. Então, eu trouxe a sequência aí, faltando os números, para exatamente ver se a criança consegue perceber os números faltosos. Então, elas tinham aí que registrar quais são as cartas que estão faltando. Em momento nenhum eu coloquei que elas tinham que fazer desenho, que elas tinham que escrever o número, simplesmente fiz a pergunta de quais são as cartas que estão faltando. Então, essa criança aí apresentou o registro dessa forma. Alguém quer comentar sobre esse registro? Então, pessoal, vamos lá? Quem não falou ainda? Pois é, aí nesse caso, por exemplo, existe uma fora de ordem, né? Existe uma ordem, né? Porque, por exemplo, seria o 2, o 5 e o 9, né? Tá na ordem, tá fora de ordem, né? Aí existe essa correção, como que é o apontamento do professor em cima dessa você, não sei, né, ali você não pede a ordem também, né, eu acho, né? Não sei, no enunciado, você só pede quais cartas faltam, né? Você não pede ordem, né? Então, eu acho que não tem esse... E talvez, às vezes, se ela acham? O professor deveria corrigir, não deveria? O que vocês acham? Eu acho que, de acordo com o enunciado, não está errado. Talvez a observação dela primeiro foi, né, ali ela viu que entre o AS e o 3 faltava o 2, e depois ela viu lá embaixo, porque tem um espaço, né, não sei. Às vezes a ordem que ela olhou as falhas foi nessa, né? As falhas não, a falta da carta, né, foi essa, não sei. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Elas estavam, né, fazendo atividade e tudo,
E eu não. E na hora que eu passei pela mesa dessa criança, eu vi que estava dessa forma, né? Eu perguntei e realmente foi isso, porque a criança, a princípio, ela não percebeu que faltava os 5. Só percebeu que faltava os 5 depois. Aí por isso que ela escreveu 5 embaixo. Mas o que mais que vocês observaram de elementos nessa resolução dessa criança? Acho que também elas foram bem atentas. Eu não sei, às vezes eu estou falando demais, mas acho que elas foram bem atentas em colocar também, por exemplo, 2, né? Colocou a carta, eu acho que a carta já é uma representação também, né? Porque ela não. Mas elas colocaram 2 coraçãozinhos, sabe? Elas se atentaram com essa numeração com cada, né? Com cada numeração, o número do objeto dentro da carta e o número. Como é que fala? O número gráfico, né? Exatamente esse detalhe. Esse detalhe é muito interessante. Porque eu tive 2 alunas que nesse jogo, nesse primeiro, porque eu dei mais de um jogo, né? Mas nesse primeiro jogo, a criança ainda não tinha percebido que a carta, que o número, que o desenho, né? As imagens, a figura, representava a quantidade do número que estava ali. Então, essa criança já tinha percebido isso, que onde tinha escrito 2, tinha 2 corações. Onde tinha 9, tinham 9 corações. Então, olha que interessante. Isso também é elemento para a nossa análise. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Prestar bem atenção, né? Muita atenção. E eu não falei sobre isso, né, nesse jogo. Você não deve fiz essa observação. Ela percebeu isso por si só. Que bom. Mais algum detalhe? Ótimo. Eu não entendi. Ela pulou a primeira e a última? Ela não pulou a primeira e a que está atravessada, não é isso? Ela não tinha percebido que faltava os 5. Porque olha lá, ela fez depois do as. O as é 1, né? Depois do as vem o 2. Então, ela fez o 2. Aí tem o 3, o 4, só que ela não percebeu que faltava o 5. Eu acho que ela fez uma leitura visual e bateu o olho e viu que faltava o 2 lá em cima e o 9 aqui embaixo. Aí depois ela percebeu que estava faltando 5 ali no meio. Entendi. Entendeu? Bem, o problema 3, olha só que interessante. Manuela Vieira e Alice estavam jogando. Observe como estava o jogo e as cartas de cada uma delas. Então, tem aí as sequências e tem as cartas da Manuela Vieira e as cartas da Alice. Aí eu coloquei assim, sabendo que a próxima a jogar seria a Alice, qual a carta você sugere que ela jogue? Por quê? Caso necessário, utilize o verso da folha. Então, olha aí como que essa criança respondeu. O que vocês acham disso? Vou ler para vocês aqui, porque às vezes tem algumas coisas de português que vocês podem não entender. Ela escreveu assim, ó, eu sugiro que a Alice coloque o as, porque senão a Manuela Vieira iria, né? Que ela queria escrever iria. Senão a Manuela Vieira iria ganhar. Então a Alice pode colocar a as, ou seja, a carta as. O que vocês entenderam aí disso? O raciocínio dela foi o seguinte, que então a Alice, apesar de a Alice ter 2 cartas, que o ideal seria a Alice colocar o as primeiro e depois a carta 2. Porque se a Alice colocar a carta 2, quando a Manuela Vieira fosse jogar, a Manuela Vieira coloca o as e a Manuela Vieira ganharia. Só que a gente está sugerindo aqui para a Alice ganhar. Para a Alice ganhar, qual carta que ela tem que jogar? Ela tem que jogar o as, porque se jogar o 2, a Manuela Vieira ganha. Então, olha só aí como que a criança respondeu. E detalhe, usando palavras, porque ela poderia simplesmente fazer um desenho, tentar explicar de uma outra forma, né?
Será que isso aí já é uma questão do raciocínio lógico? Não sei, ligado ao raciocínio lógico, porque a gente, na matemática também, né, na aula da matemática, a gente está aprendendo essa questão das hipóteses, né, que, por exemplo, essa resposta está sensacional escrita, né, que não precisa ser através de, né, de números e tal. Então, assim, é um raciocínio interpretativo totalmente, né? Ela interpretou o problema, né? Então, assim, de forma escrita, né? Então, é muito nítido ver interdisciplinaridade. Eu consigo ver interdisciplinaridade nisso aí também. Quem quer completar a fala da Ana Luísa? Não, está completo, porque aqui está o texto, né? Está o texto, né, que é a português. O raciocínio ela resolveu um problema, né? Sim. Ela pensou para resolver o problema. E o jogo, né? Jogou com os números, né? Pensando nos números, também é matemática. Exatamente. Então, vocês estão conseguindo perceber como que dá tranquilamente para a gente fazer o uso dessa interdisciplinaridade dentro da sala de aula, que mesmo a gente trabalhando com a língua portuguesa, preocupado com a criança aprender a ler e escrever, a gente não precisa deixar de lado as outras habilidades e os outros conteúdos. Então, olha só como que tudo está interligado e contextualizado, e como que isso já está contextualizado na cabecinha da criança. Eu acho que a gente já trabalhava isso sem sentir, né? Sem dar lógica a isso, né? Porque uma aula de matemática tem os números, você escreve ele por extenso, e tudo, desde sempre, só sem ligar uma coisa a outra, né? Mas é por isso que a gente tem que trazer para a nossa consciência, né, do professor, a gente fazer as nossas práticas de uma forma mais consciente. Não, agora sim, agora tem esse entendimento, mas fazia-se sem esse entendimento, não levando para esse lado. Mas sinceramente, Maria, eu não sei se fazia não, viu? Não, fazia, né? Não era nessa intenção. Não é isso. Não sei se estou sabendo explicar. Por exemplo, quando você, na época que eu fazia, resolvia um problema, aí eu tinha que escrever a resposta. Na época que eu estudava, aí no terceiro ano, primário, eu me lembro muito bem. Então, eu tinha que fazer os cálculos e lá no final eu tinha que escrever por extenso a resposta. Mas isso não era na intenção de uma interdisciplinaridade. Entendeu? Não tinha esse foco de trabalhar. Não era essa. Era só matemática, era só matemática. Era só matemática. E eu vejo que o objetivo de escrever por extenso não era assim, um objetivo talvez interdisciplinar, uma coisa assim, raciocínio. Era uma coisa de decorar mesmo, aprender como se escreve corretamente o nome dos números, né? Pois é. Mas então, aí, a gente... nessa época, já podia trabalhar assim, né? Sim, se tivesse uma coisa assim, mais consciente, mais construído, né? Porque olha aqui eu não impus nada, eu não falei nada. A criança do jeito que ela queria. Pois é. Não, eu tô falando agora. A criança fez do jeito. Desculpa. Não, eu não estou falando assim pela imposição que era, não. Eu estou falando já tinha como ser e não era. Talvez. Entendeu? Sempre teve como ser, só que não tinha ainda, não existia esse entendimento ainda. Talvez eu tenha me expressado mal aqui, que eu falei que a criança fez como ela queria. Entretanto, ela faz como ela quer, só que tem um processo de reflexão, de problematização que o professor ele deve fazer. Né? Eu não vou aceitar qualquer resposta que a criança me der. Então, o que acontece? Eu trouxe um vídeo, esse era o problema 4. Eu trouxe um vídeo de um processo em que o papel do professor foi fundamental para a criança perceber o que ela tinha que fazer ali naquele problema. Então, olha só, o problema 4 ele era um pouco mais complexo em relação aos outros. Então, olha só. Cecília e Gabriela estavam jogando dominó.
Observe como estava o jogo e as cartas de cada uma delas. Então, aqui tem a sequência de ouros, faltando ali o 3, o 2 e o As, e a sequência de espadas, faltando o 9 e o 10. Então, olha só, sabendo que a próxima a jogar é a Cecília, qual a carta ela deve jogar? Por quê? Então, a criança colocou aí que ela deve jogar a 3. Por que a Cecília deve jogar a 3? Ela colocou. Porque a Gabriela vai jogar o 2. E aí vai jogar o As. E a Cecília joga o 9 e ela vence. Então, vocês conseguiram acompanhar o raciocínio dessa criança? Que, na verdade, ela respondeu, né? Sabendo que a próxima a jogar é a Cecília, e já respondeu a outra questão também. Após jogar a carta sugerida por você, qual a Cecília deve jogar pensando em ganhar? Utilize o verso na folha. Então, olha só, ela respondeu tudo na mesma pergunta, né? Mas não tem problema. O que vocês acharam da resposta dessa criança? Ô, professora, assim, Oi? que raciocínio bom que ela teve? Não, sério, eu tô pensando aqui e eu vou entender depois. Por exemplo, Cecília tinha tudo para. Tipo assim, querendo, se a gente for olhar a lógica de cartas, 1, 2, 3 e alta tinha 2, a Cecília tá com uma vantagem a menos. Mas a estratégia que a criança fez, a Cecília consegue ganhar. Então, Exatamente. a estratégia dela foi muito boa. Então, olha assim, ela deu conta de entender a problematização, deu conta de representar e ainda deu conta de resolver. Achei importante. Vocês acreditam que essas crianças tinham 6, 7 anos? Nossa, não acredito, não. Pois é, então olha o que essas crianças são capazes, né? E mesmo, gente, crianças que ainda não estão alfabetizadas, não estão escrevendo de forma convencional, a gente pode apresentar esses problemas para elas também. Só que, lógico, elas vão representar de outra forma, elas não vão conseguir escrever. Mas, às vezes, até oralmente, elas vão responder oral para vocês. Né? Eu estou trabalhando a matemática, eu vou estar trabalhando a matemática, vou estar trabalhando português, vou também. Né? Então, tudo é uma questão de estratégia e de objetivo. Como que eu vou trazer essa problematização para os meus alunos? Então, eu trouxe aí um outro vídeo de uma criança respondendo esse problema 4. Porque quando eu falo da criança fazer do jeitinho dela, não significa que o professor não vai fazer a parte dele. Muito pelo contrário, a criança fazer do jeitinho dela é muito mais difícil para o professor. Porque o professor ele tem que entender a lógica que a criança está utilizando para intervir de uma forma que você não vai colocar a criança como errada, mas você vai colocar a criança para pensar. Então, olha só, vou copiar o link aqui. Opa, peraí, fiz coisa errada. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. O computador parou de funcionar aqui. Sim. O computador ficou meio louco. Ai, meu Deus. É a pandemia. Peraí que... Ai, alguma coisa deu errado. Ui, alguém já abriu aí? Gente, fecha o microfone. Ai, como é que eu fecho o microfone? Gente, fecha o microfone, por favor. É a Valentina que está com o microfone. Ui. Peraí, o meu... Gente. Desculpa, gente. Era o meu que tinha aberto. Vou compartilhar aqui no WhatsApp com vocês. Aí vocês assistem lá e depois a gente conversa, tá bom?
Então, todo mundo conseguiu assistir? O que vocês acharam? A intervenção do professor é boa, né? Tem que ter intervenção, às vezes. O que Eu você acho que percebeu na intervenção, Antônio? Sim. O que você percebeu na intervenção? A forma como você colocou a questão, uma forma que ela percebeu, né, que quem ia ganhar era a outra, a Gabi, né? Sim. Você mostrou para ela que aquela, de uma forma simples, para ela poder perceber que para a Cecília ganhar, tinha que jogar o 3. Então, eu percebi isso, que a forma como você conduziu, é muito importante você conduzir a forma, porque senão ela não ia entender, dependendo da forma que você colocasse. E ela pôde pensar, né? Você conduziu, tal, mas sem dar solução nenhuma para ela. De forma que ela mesma pensasse na solução. Isso chama-se moderar, né? Não mandar colocar. Se fosse antigamente, o professor, bota o 3 aí que você vai ganhar. Acabou. Tipo assim. A ideia é pôr no quadro para o aluno copiar a resposta certa? A forma... Posso falar? Pode. A forma que você conduz é perguntando. Isso é muito legal, porque você não traz, e você nem encaminha, né? Então, acho que a pergunta já leva ele, já meio que obriga ele a responder. Então, ele vai encaminhando. Então, a primeira hipótese, ela errou. Mas foi uma hipótese. Então, a matemática, ela permite isso, né? Criar hipóteses para até chegar a uma solução ideal. Então, aí ela viu ali no final que a outra que tinha que ganhar, né? Então, a primeira hipótese dela, ela foi pelo caminho, talvez,